O Mais Milho de hoje mergulha no universo das commodities. O programa começa em São Paulo, centro financeiro do país. Aqui vamos visitar a Bolsa Brasileira de Mercadorias e as corretoras que trabalham com o mercado futuro. A ligação entre a metrópole e o campo e as ferramentas de comercialização disponíveis para o produtor é o que você vê agora. O Mais Milho de hoje está começando. São Paulo, Avenida Paulista, centro financeiro do país. Fechados em uma sala comercial no alto de um arranha-céu, nada escapa aos olhos dos corretores, atentos a todos os movimentos do mercado das commodities. Em jogo, o perde-ganha de produtores rurais que utilizam ferramentas modernas como mercado futuro e mercado de opções. O mercado futuro, você visualiza um preço, um determinado vencimento e trava aquele preço. Esse mercado vai oscilar todo dia. E todo dia ele tem um desencaixe financeiro, ou a favor ou contra, que tem que ser acertado financeiramente. Então ele é um pouco mais complicado. Já o mercado de opções é um pouco mais prático. Eu visualizo um preço lá na frente, num determinado vencimento, e vou comprar uma opção para ter o direito de vender naquele preço. Ele é basicamente o seguro de um automóvel. Calma, se você não achou fácil essa explicação sobre as opções do mercado financeiro, não está sozinho. A maioria dos produtores rurais pouco utiliza e tem dúvidas sobre as ferramentas disponíveis na hora da comercialização. Para contar essa história, viajamos 900 quilômetros. É a distância que separa a corretora em São Paulo da propriedade do Fábio, em Ouro Verde, oeste catarinense. Se preparando para finalizar mais uma safra de milho, o modelo de comercialização é tradicional. Geralmente a gente procura fazer, na hora da colheita, a gente faz a venda, que nos últimos anos tem sido o melhor momento de venda, tem sido na hora da colheita. A gente já procura fechar a grande parte dos insumos, fazer a compra ali, para garantir Para a próxima safra. o custo de produção para a próxima safra. Quer dizer, está colhendo, está vendendo e está comprando insumo para a E está próxima. comprando insumo para a próxima. Nem sempre é o melhor momento de vender e nem sempre é o melhor momento de comprar. Qual é o risco que se corre? O risco é essas oscilações, tipo aconteceu esse ano. Na hora da colheita, o preço estava muito alto e depois no final do ano aconteceu uma baixa muito grande dos insumos, né? Então a gente teve perdeu dinheiro nesse negócio, mas esse é o risco que existe. Quais as vantagens de trabalhar assim, sem travar preço? A grande vantagem disso é você estar livre na hora para você poder comercializar. É lógico que você tem o lado do risco, né? Que você tem um risco e você não tem um produto travado, também você não sabe qual que vai ser teu custo, né? Mas você tem essa liberdade maior de você poder fazer essa venda e você fazer a própria compra dos insumos, escolher o momento que você vai fazer. E isso trabalhando com um capital de giro, né? A 40 quilômetros da fazenda do Fábio, no município vizinho de Abelardo Luz, Evandro é outro produtor rural que não trava preço, nem utiliza ferramentas do mercado futuro. Como é que é a comercialização de vocês aqui? Como nós não temos esse mecanismo também de comercialização, de amarrar preço lá na frente e tal, o que nós fizemos? Nós, com o dinheiro da safra passada, eu vou comprar meus insumos para a próxima. E estou sempre descoberto nessa. Então eu fico descoberto, pela questão também da nossa multiplicação de sementes, que eu não tenho como travar preço da matéria-prima para a semente. Então eu fico descoberto de um ano para o outro. Mas sempre procuro fazer as compras para a próxima safra com a safra passada. E essa do meio fica em aberto. Não trava preço? Não travo o preço. Dessa para a próxima aí eu não travo nada. Fico descoberto totalmente. Pela questão que a semente eu vendo só a partir dela estiver pronta. E eu nunca sei o quanto de comercial eu vou ter para mim travar o preço, vamos supor, em porto, em bolsa, alguma coisa. Então, tô sempre descoberto. Não travar preço é uma opção? É uma opção por eu não ser muito bom na questão de ir buscar travamento em bolsa, não saber fazer essas operações aí que precisa um pouco mais de estudo, acredito.
o agronegócio brasileiro, os produtores estão na vanguarda da produção, mas ainda em alguns setores, alguns produtores ainda não têm um conhecimento detalhado do funcionamento dos vários mecanismos que eles podem utilizar, né? Mas de uma maneira geral, a gente percebe que nos últimos anos melhorou muito. Hoje os produtores rurais já têm um conhecimento mais elevado, mas não tanto dos instrumentos de mercado futuro, mas os instrumentos de mercado físico eu acredito que sim, que nós estamos no nível de divulgação de informação, eu diria, bem satisfatório. A avaliação é do diretor-geral da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é formada por corretoras especializadas na comercialização de algodão, arroz, feijão, milho, trigo e outros produtos. Ferramentas à disposição são muitas e os produtores, segundo ele, devem estar atentos a elas. Você tem várias alternativas, o produtor à sua disposição para poder travar preços ou negociar ou procurar um mecanismo onde ele tenha condições de ter uma sustentabilidade da sua produção. Nesse caso específico, tem as opções dos contratos futuros, tanto os contratos futuros ou opções sobre futuros e também os contratos de opção no mercado físico, como especificamente os das operações do governo federal, da Conab, dentro da política de garantia de preços mínimos, onde ele tem a possibilidade de travar o preço e já ter uma garantia de um preço para entregar num determinado momento futuro. Então, o governo federal, através da Conab, ele pode, dependendo de questões de orçamento, ele pode lançar mão e colocar as opções, fazer os leilões de opção. Na verdade, ele é um seguro de preços, onde o governo sinaliza um preço de exercício, um preço de garantia num determinado momento futuro, e o produtor, mediante um pagamento de um pequeno prêmio, ele já tem a garantia e a segurança de vender o seu produto no futuro por aquele preço já previamente determinado. Então, na verdade, é um seguro de preços. O contrato de opção da Conab ele tem que ser entendido como um seguro de preços. Lá na frente, se o preço de mercado estiver superior àquele preço em que ele tem de garantia, que é o preço de exercício, ele pode vender no mercado e não é obrigado a vender para a Conab. Mas se porventura o preço estiver menor do que aquele que ele tem garantido, ele exerce o seu direito de vender a opção e, nesse caso, o governo federal, por ter recebido um prêmio, é obrigado a adquirir o produto do produtor. É como se fosse um seguro de preços, na verdade ele é um seguro de preços que é oferecido através dos instrumentos do governo federal, que é o contrato de opção de venda da Conab. O contrato de opção não é a única alternativa que o governo federal coloca à disposição. Ele tem também os mecanismos de PEP e de PEPRO, que também foram utilizados esse ano de 2017, juntamente com o contrato de opção. A Bolsa Brasileira de Mercadorias ela oferece também um sistema de registros de contratos a termo, que é uma outra opção de negócio que pode ser muito utilizada no milho, é bastante utilizada no café e no algodão, e que no milho também nós já temos vários contratos que são registrados. O que significa isso? Um comprador que tiver interesse em já fechar um contrato com o produtor rural, no contrato a termo, ele já deixa sinalizado um determinado valor futuro em que a liquidação ocorre lá na frente. Então, negocia-se agora um determinado preço para receber o produto durante o período de safra ou posterior. Então, lá na frente, eles já podem fixar o preço ou deixar para receber em cima de um determinado valor de índice lá no futuro. Então, esse é o mecanismo também de contrato a termo, que pode ser registrado na Bolsa e ele tem uma segurança de colocar o juízo arbitral da Bolsa para dirimir qualquer questão decorrente da execução desse contrato. Então, você tem aí opções do governo, você tem os PEP e PEPRO, quando o preço de mercado estiver menor do que o mínimo. Alternativamente, você tem a possibilidade de negociação dos contratos a termo entre um comprador final e um produtor, já fixando e sinalizando um preço para o futuro, né? E você também, o produtor rural também tem à disposição o tradicional CPR, que é a cédula de produto rural, em que ele pode vender antecipadamente parte da sua produção ou em troca de insumos para poder financiar a sua produção. Primeira coisa que o produtor tem que saber qual é o seu custo de produção. Daí ele tendo o seu custo de produção, ele pode começar a olhar o mercado futuro para ver o que vai acontecer com a safra que ele nem plantou ainda.
para ver o que está acontecendo com os preços dele lá na frente. E aí, ele tentar fazer uma proteção daquilo até que ele vai produzir o que já produziu. Muita cautela, né? Porque é tão difícil, depois que você tá aí produzindo, tá com o grão no bolso, e você ter que entregar ele por um preço bem abaixo do que está no mercado, isso assusta a gente. Como vice-versa, né? Dói um pouco? Dói, você fica preocupado. É a pior situação que nós temos hoje é a comercialização. Da porteira para dentro aí, eu acredito que nós estamos ponteando, estamos aí com os melhores do mundo, né? Mas na comercialização nós estamos sofrendo muito, nós não estamos conseguindo pegar sempre os melhores preços, isso aí não estamos conseguindo não. E veja no próximo bloco o produtor rural que deu uma virada, mergulhou no mercado financeiro, utilizou as principais ferramentas e passou a ter uma rentabilidade bem maior. Já voltamos. Você viu no primeiro bloco a história de produtores que resistem às novas ferramentas de comercialização, como o mercado futuro e mercado de opções. Conheça agora o agricultor que resolveu arriscar e mudou a própria história. A grande virada de chave para a nossa família como um todo foi a grande crise que nós vivemos, como acho que todos os agricultores do Brasil, nos anos de 2007, 2008, 2009, onde nós chegamos em alguns momentos a concluir que o nosso patrimônio era menor do que nossa dívida. Então, a partir dali, nós começamos a encarar a parte administrativa de uma forma diferenciada, começamos a estudar e a participar efetivamente de diversos cursos e treinamentos, profissionalizar ainda mais a gestão do nosso negócio. Porque se nós não tivéssemos feito isso naquele momento, infelizmente, não sei se a gente estaria aqui hoje, mas mudamos essa chave, estudamos bastante, continuamos estudando. Na Bolsa nós começamos a operar em 2011. Isso é fruto um pouco da nossa experiência, que eu tive uma passagem, trabalhei um período em São Paulo, e nesse período a gente aprendeu a conhecer as ferramentas. Além de conhecer as ferramentas, o segredo é básico e o mesmo para todos. Primeira coisa é conhecer o custo. Assim, é a base de tudo, você só consegue tomar decisão se você tiver um conhecimento do seu custo. Sem ele, fica difícil de você fazer a venda, porque todos nós precisamos de lucro para que o nosso negócio seja sustentável. E se eu tenho um preço de venda, uma oferta, eu não sei quanto que é o meu custo, eu não consigo saber qual que é a minha margem. Sem saber a margem, como que eu consigo fazer a venda? Então, se você não tiver minimamente o seu custo estruturado, é muito difícil de você trabalhar. É muito difícil de você trabalhar mesmo. Por quê? As ofertas e as oportunidades aparecem. Você não consegue aproveitar porque você não sabe se ela é uma boa ou uma má oportunidade. Conhecendo o custo, fica mais fácil optar pela ferramenta mais apropriada e aproveitar a oportunidade no momento certo. E isso passa por entender o que é o mercado financeiro. O mercado futuro nada mais é do que a média da leitura de quem produz e vai vender e de quem precisa comprar e está disposto a pagar. Então, o mercado futuro é onde as opiniões se encontram, porque só tem negócio, porque se tem alguém vendendo, se tem alguém comprando. Normalmente, quem está vendendo está fazendo hedge da sua produção e quem está comprando está fazendo hedge do seu fornecimento, do seu abastecimento. O hedge é um mecanismo de proteção. Por exemplo, se na BMF hoje o preço do milho futuro está R$ 32,00, eu subtraio o diferencial de base, que no caso do milho, ele é feito em Campinas. Tem um custo de frete até Campo Novo do Parecis, que hoje eu vou arredondar aí para R$ 14,00. Eu estou traduzindo para o preço em Campo Novo do Parecis de R$ 18,00. R$ 18,00 é o preço que o mercado futuro está prevendo para Campo Novo. Mas em Campo Novo hoje eu tenho uma oferta a R$ 17,00 para comprar o meu físico. Então o físico poderia estar pagando R$ 1,00 a mais. Ele me serve como base para eu tomar decisão no físico. R$ 17,00 eu não vendo, a partir de 18 eu vou decidir se eu vendo ou não. Milho para março agora,
estava sendo negociado na Bolsa a R$ 34,00. Isto é posto Campinas, vamos deixar claro. Se eu pegasse uma opção de R$ 30,00, eu estou querendo pegar meu pior momento, R$ 30,00, eu ia pagar 50 centavos por saco. Né? Para ter o direito de vender o milho a R$ 30,00 lá na frente. Eu estou vendendo abaixo do mercado, mas eu estou pegando o meu pior momento. Chegou lá na frente, em março, o mercado está a R$ 38,00. Eu vou exercer o direito de vender a 30? Não. Vou perder os 50 centavos que eu paguei de prêmio e vou vender meu milho a 38. Quer dizer, o que eu tive de custo? Os 50 centavos. Ao contrário, o mercado vem a 28. Eu vou exercer meu direito de vender a 30? Pô, qual foi meu custo? 50 centavos. Então eu vendi a 29,5. O mercado está a 28. Então a opção é muito mais prática. Na verdade, ele está fazendo uma proteção da produção dele. Está ganhando segurança. Está ganhando segurança. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está deixando de perder. A partir que ele tem um custo de produção na mão, ele consegue já estabelecer bem antes quanto ele vai receber. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que todo o negócio dele viabilize e até novos investimentos. A boa notícia é que o número de contratos no mercado futuro cresceu muito nos últimos 4 anos. O contrato de milho é muito fácil. Você sai de um mercado de quase zero de opção para quase 40 mil contratos. Isso em 3, 4 anos. É bastante coisa. Então a procura tende a aumentar cada vez mais. Principalmente porque o milho é muito volátil, né? Vocês pensam daqui a pouco experimentar algumas dessas ferramentas, desses mecanismos? Claro que eu quero experimentar outras formas de comercialização, mas a gente tem medo, até para não fazer algum fiasco na comercialização, não perder dinheiro, né? Então, mas eu quero experimentar, e eu acho que o que falta é um pouco mais de divulgação de formas de comercialização. E, querendo ou não, através de sindicatos e tal, curso para nós produtores, de como faz, através do banco, amarrar preço, através da própria bolsa, né? Eu acho que isso aí falta um pouquinho para nós. Você aproveitou todo esse know-how, esse conhecimento do mercado financeiro e acabou criando a Escola Agro, que é algo novo. A Escola Agro é uma escola online, onde nós temos um módulo de 15 cursos específico para explicar mercado futuro e opções para o produtor rural. De forma muito didática e muito simples, onde qualquer pessoa pode entender como que as coisas funcionam, como que as coisas acontecem e como operar na bolsa e aonde estão as grandes dificuldades e aonde estão as oportunidades. Nós já temos 750 alunos treinados, nós temos mais de 20 mil acessos de pessoas que estão se capacitando para trabalhar não só com o mercado futuro, mas com outros cursos também, mas um deles é mercado futuro. E nós enxergamos que, independente de estudar na Escola Agro, independente de fazer um curso com a B3 ou com qualquer outra CME Group, qualquer outra bolsa, é importante o produtor rural entender minimamente esses mecanismos de proteção de preço, principalmente aqui no Mato Grosso, onde nós temos um custo logístico e um risco mercadológico alto, para que ele sempre aproveite as oportunidades quando elas surgirem e ele não assuma riscos demasiadamente grandes que numa frustração qualquer pode comprometer aí o seu negócio. Vocês ficam atentos a isso? Pensam daqui a pouco em experimentar alguma coisa que não utilizaram ainda? Como é que vocês enxergam essas outras ferramentas? Eu acho que como o mercado está ficando bem dinâmico, eu acho que o futuro sim, a tendência é experimentar essas ferramentas novas, né? Ainda a gente não quis começar com isso, mas pelo histórico aí, o futuro a gente vai ter que se adaptar a isso, a esse mercado também. Joia, obrigado pela entrevista, uma boa safra de milho aqui para vocês e boa sorte. Muito obrigado. Você viu no programa de hoje que a comercialização pode não ser um processo tão difícil para o produtor rural. Basta ter o domínio das ferramentas disponíveis e que estão aí justamente para facilitar a vida dos agricultores.
E no sábado que vem, o Mais Milho mostra a relação de Santa Catarina com a cadeia do milho. Com um grande número de avicultores e suinocultores, depende do grão para a produção da ração que alimenta os animais. O problema é que o estado produz apenas metade do milho que consome. Nossa equipe visita produtores rurais e cooperativas e descobre o que está sendo feito na proteção de uma cadeia tão importante para o país. É sábado que vem, não perca!